E uma coisa que eu chamo a atenção são as guerras climáticas. Essa será a grande guerra agora do século XXI. Eu tenho, antes de passar para a reserva, alertei sempre os meus subordinados que nós íamos matar e morrer pelo clima. Aguardem isso aí. Aguardem isso aí. Aguardem isso aí. Aguardem isso aí. Fala aí pessoal, eu sou o Thiago Lima e estamos começando mais um vídeo aqui nesse canal. O vice-presidente general Hamilton Mourão falou aí com todas as palavras uma coisa que muitas pessoas estão relutando para enxergar, não estão querendo muitas vezes enxergar, mas é a nossa grande realidade, principalmente agora do ano de 2021 até o ano de 2025. Depois disso as coisas vão ser muito mais concretas, vão se concretizar e aí sim, enfim, todos vão ver que isso é realidade. O general Hamilton Mourão falou que nós estamos aí à beira de uma guerra climática. E quando nós falamos disso, nós olhamos para a Agenda 21, por isso que eu falo do ano 2021, e a gente vai ver uma matéria aqui que foi publicada agora em janeiro do ano de 2020 pela Abril e que explica basicamente como tudo isso começa a fazer sentido e como tudo isso será concretizado por grandes potências mundiais, principalmente os Estados Unidos, até o ano de 2025. É muito mais real do que as pessoas imaginam, pois muitos acham que o clima mundial, as coisas, os fenômenos que acontecem no mundo são simplesmente naturais, mas não percebem que agora grande parte deles, e que já estão acontecendo, já estão em testes, são manipulação humana pura, estão totalmente sendo manipulados pelo homem. A matéria é essa aí, as mudanças climáticas sendo utilizadas como arma de guerra, exatamente como o próprio Mourão reforçou aí para todos nós. E uma coisa que eu chamo a atenção são as guerras climáticas. Essa será a grande guerra agora do século XXI. Eu tenho, antes de passar para a reserva, alertei sempre os meus subordinados que nós íamos matar e morrer pelo clima. Aguardem isso aí. E a matéria começa dizendo assim: existe nos Estados Unidos a ambição de usar a manipulação do clima e da meteorologia como uma arma de guerra. Não consta que as conferências sobre as alterações climáticas das Nações Unidas abordem essa vertente do assunto. Ou seja, eles não querem falar sobre isso, eles não abordam sobre isso. Estamos aí à beira da Agenda 2021, várias reuniões que eles fazem na ONU, no Fórum Econômico Mundial, em vários outros lugares, mas em nenhum desses lugares eles falam sobre a manipulação climática, que é algo muito, mas muito real. Inclusive até naquele baralhozinho que eu tenho, Illuminati, a nova ordem mundial, nós temos aí referência à manipulação climática e cada ano que passa eles vão evoluindo nisso. Cada ano que passa isso vai ficando real. Mas antes de eu ler a matéria aqui para vocês, que é muito importante, é muito interessante, eu peço que você inscreva-se aqui caso você seja novo, peço que você ative o sininho, é importante que você ative suas notificações e não esqueça, deixa o like, deixa esse like, porque o YouTube continua te encaminhando os meus vídeos. Se você não deixa o like, daqui a pouco você não vai mais receber os meus vídeos e assim fica sem informações que são muito interessantes, informações que dificilmente a mídia vai falar sobre isso, pois como vocês estão vendo aí, eles nem gostam de falar sobre o assunto. A matéria começa assim: os Estados Unidos dispõem desde o início dos anos 90 do século passado técnicas de modificação ambiental, eles colocam a sigla aí e continuam dizendo assim, em objetivos militares. Em meados da mesma década, a Força Aérea Norte-Americana criou condições operacionais no Alasca para interferir no ambiente de modo a desencadear poderosos fenômenos meteorológicos. Ou seja, eles estão falando aí, eles não escreveram dessa forma, mas eles estão falando do HAARP, algo que eu já venho batendo na tecla há muito tempo aqui, pois já está em teste, já está sendo usado. Nós vimos aí que houveram barulhos estranhos nos céus no começo do ano de 2020, justamente porque estavam acionando as antenas do HAARP no Alasca e também em várias partes do mundo. E o mais assustador, o HAARP é apenas um de vários transmissores similares ao redor do mundo. Arecibo, em Porto Rico. Vassilsursk, na Rússia. Tromsø, na Noruega. Estas antenas têm a capacidade de aquecer a ionosfera com megafeixes de radiação. Esse mapinha que vocês estão vendo aí são os locais onde as pessoas registraram em um mesmo dia
sons realmente estranhos em um volume altíssimo vindo dos céus, inclusive aqui no Brasil. Tanto na guerra climática quanto nas medidas contra a guerra climática, seriam usadas ondas de rádio de alta frequência para controlar pequenas zonas climáticas específicas. E, para muita gente, é exatamente esse o futuro da guerra. E muitas pessoas costumam dizer, mas é mentira, tudo isso é teoria da conspiração. Se você puxar na própria patente do HAARP, como eu já mostrei em outros vídeos aqui, você vê que lá fala claramente que ele pode ser utilizado como uma arma de manipulação do clima. A origem do HAARP é cercada de mistério e mentiras. 1987, Houston, no Texas. As patentes que dariam origem ao HAARP são requeridas pelo físico de uma petrolífera. Lendo a patente dos instrumentos do HAARP, está escrito na capa: um método e um aparato para alterar uma região da atmosfera, ionosfera ou magnetosfera terrestre. É muito interessante que ao longo de toda essa patente eles deixem bem claro e em preto e branco o fato de que ela serve para a modificação climática. Eles continuam explicando mais algumas coisas da forma que nós podemos ver aí. E a mesma Força Aérea Norte-Americana tem há quase 25 anos em seu poder um relatório que definiu o horizonte de 2025 para se tornar a dona da meteorologia. Ou seja, os Estados Unidos da América colocou como uma meta que até o ano de 2025 eles serão aí a superpotência quando se fala de controle climático, de controle do clima no mundo todo. Vocês têm noção do que isso significa? Olhando alguns itens específicos aqui, um deles diz: uma invenção que fornece a capacidade de injetar quantidades inéditas de energia na atmosfera terrestre em locais estratégicos. Diz aqui na patente, eles podem abrir buracos na atmosfera, de tal forma que o inimigo seja atingido com radiação solar letal. Nós podemos literalmente secar o inimigo. Imagine como isso seria aterrorizante. Vamos continuar mais um pouquinho para vocês entenderem o que é que eles estão querendo fazer. Em tempos de acesas discussões sobre alterações climáticas, é intrigante que dados como esses, do domínio público, não sejam parte do debate e escapem, enfim, da agenda ecologista. Eles estão falando assim, que como é que pode, já que nós estamos quase chegando no ano de 2025, esses temas saiam das pautas das reuniões no Fórum Econômico Mundial, na ONU, saia da pauta da Agenda 21. Eles não falam sobre a manipulação do clima, eles não falam sobre as guerras climáticas que irão surgir e que estão surgindo justamente para implantar um único líder mundial. As alterações meteorológicas irão tornar-se parte da segurança nacional e internacional e podem também ser produzidas de modo unilateral. A um custo estimado de 250 milhões de dólares, o HAARP utilizaria quantidades inconcebíveis de energia quando operando à força total. E seus efeitos podem ser sentidos em todo o hemisfério. Nos últimos anos, formações misteriosas de nuvens têm aparecido nos céus com frequência alarmante. Lê-se num relatório da Força Aérea dos Estados Unidos, que da data de agosto de 1996, eles têm dito o seguinte: a meteorologia, como multiplicador de força, ser dono dela até o ano de 2025. Ora, 2025 já é amanhã, que eles estão dizendo aí. Então nós temos uma data para entender como tudo isso irá acontecer, para entender quem é que reinará, ou pelo menos quer reinar, como a superpotência climática mundial. E nós vemos recentemente, eu fiz vários vídeos aqui mostrando fenômenos muito estranhos a partir do ano de 2020, como por exemplo um frio extremo no Brasil, onde uma massa de ar polar ocupou metade do território brasileiro, fazendo com que nevasse em vários locais no Brasil. Em mais de 8 locais pelo menos foram registradas neve mesmo. É claro que alguns locais já eram registrados nos outros anos, mas com uma frequência menor. E vimos também um calor extremo nos Estados Unidos, principalmente na Califórnia, no Vale da Morte, aonde chegou a bater ali 54,4 graus Celsius, algo que é fenomenal. Vimos tornados de fogo, vimos aí tempestades de areia se aproximando, vimos aí várias coisas acontecendo, dia virando noite em cidades como por exemplo São Paulo e o interior de São Paulo, e coisas muito estranhas que começam cada vez mais a se intensificar. O relatório sublinha que as alterações da meteorologia
podem ter aplicações ofensivas e defensivas, e até ser utilizadas como meio de dissuasão, ou seja, uma arma realmente de guerra. A patente fala sobre como as ondas de rádio afetam e interferem em aparelhos de comunicação. Elas podem afetar a capacidade de comunicação dos mísseis guiados. E se pudéssemos usar o HARP para redigir, os próprios mísseis lançados contra nós poderiam dar meia volta e atingir o inimigo. E uma arma extremamente potente. Caso vocês não saibam, eu sou o 2º tenente da reserva do Exército Brasileiro. E uma das coisas que nós mais nos preocupávamos, pelo menos a infantaria, o qual era a minha arma quando eu estava no Exército, eram as condições climáticas. Isso é algo que faz muita, mas muita diferença quando você está ali num campo de batalha, quando você está estudando uma estratégia para combater com um inimigo ou próximo ou distante. Mas o clima influi muito, e isso é uma das armas que eles querem colocar como uma prioridade até o ano de 2025, e basicamente ninguém fala nisso. Na agenda da ONU do ano 2030 nós temos aí as mudanças climáticas como o 13º objetivo, aquele que traz o olho juntamente ali com o seu símbolo, com o seu número e com o seu nome. Isso daí é porque justamente por isso, tendo esse controle, essa supremacia da meteorologia, eles vão fazer com que o mundo todo peça para que coloquem um único líder mundial, assim como já foram solicitadas por instituições até mesmo religiosas, para que ele possa superar os presidentes do mundo todo que não estarão dando conta e, enfim, cuidar aí e salvar o planeta. Pode ter certeza que essa é uma das coisas que irá acontecer nos próximos anos. E a matéria finaliza assim. Além disso, a capacidade para gerar chuva, neblina, tempestades na Terra ou modificar a meteorologia no espaço e a produção de condições meteorológicas são parte integrantes das tecnologias militares. A Operação Popeye foi um programa de manipulação do clima durante a Guerra do Vietnã. O que eles queriam fazer era semear nuvens ou criar nuvens para causar chuvas torrenciais sobre as tropas no campo de batalha. O objetivo? Aumentar a precipitação e bloquear o acesso dos norte-vietnamitas às rotas de suprimento. E deu certo? Não só isso, até mesmo tornados, furacões, trombas d'água e muitas outras coisas eles podem gerar utilizando esse controle. Com a manipulação do clima, podemos transformar um dia nublado em um dia ensolarado ou um dia ensolarado em um dia chuvoso, ou até criar um tornado no meio do nada, se realmente quisermos. Mas minha pergunta para você é, já tinha ouvido falar a respeito disso alguma vez? Alguma vez já falaram para você sobre isso? Já viu algum comentário sobre isso em programas de televisão, em programas que nos mostram aí o clima todos os dias? Dificilmente vão falar. É por isso que eu peço que você passe essa mensagem para frente, me ajude aí no compartilhamento dessa mensagem. Se for novo, inscreva-se aqui nesse canal, pois sempre temos informações que pouco se fala aí na mídia. E enquanto esse canal aqui estiver ativo, nós iremos falar cada vez mais. O máximo de informações que eu puder trazer para vocês aí eu venho trazer, e conto com a ajuda de vocês para que essa mensagem possa ser passada para frente. Deixe aí nos comentários também a sua opinião. Valeu, pessoal, um grande abraço a todos, espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Eu particularmente acho muito interessante esses assuntos aqui, e são coisas que a gente deve ficar aí atentos, pois, como a própria matéria diz, o ano de 2025 já está aí, e a partir de agora, até lá, quem não ficar aí atento a todas essas coisas, quem dormir no ponto, vai ser muito mais prejudicado do que as pessoas que estão enxergando toda essa situação. Então vamos ficar de olhos bem abertos porque esses caras estão querendo fazer. Valeu e até a próxima!